Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E hoje é quarta-feira, nós temos a segunda aula de português, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade à nossa lição sobre verbos, ok? Já iniciamos estudando o que é verbo, não é mesmo? Que é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é mesmo? Por exemplo, eu corri, eu fiz, choveu, ventou, não é mesmo? E vimos que as conjugações dos verbos, não é mesmo? Vimos que tem as conjugações, tem os tempos presente, passado e futuro, as pessoas que se falam primeira, segunda e terceira pessoa, não é mesmo? Tanto do singular quanto do plural, que são eu, tu, eu, tu, ele, nós, vós, ele, certo? E, aliás, nesse ele, lembre-se de sempre dizer ele e ela, certo? Eles e elas, porque também tem no feminino e no masculino, ok? Então, hoje vamos continuar a nossa lição sobre verbos. E vamos continuar na página 117, ok? Vamos lá. Pegue o livro e abra ele na página 117, ok? Você deve pegar o livro e abrir ele na página 117. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 117. Agora que você já está com o livro aberto, certo? Vamos para essa parte, concordância verbal, certo? Que é algo muito importante que vocês devem levar para toda a vida, certo? Que é concordância verbal. Então, o que é concordância, certo? Concordância vem da palavra concordar, certo? Por exemplo, gostaríamos que o recreio tivesse mais 5 minutos. Todos os alunos querem isso, então todos eles concordam, certo? Têm a mesma opinião, ou seja, estão juntos, certo? Estão concordando. Então, estão trabalhando juntos, querendo a mesma coisa. Então, do mesmo jeito, as palavras, certo? Quando nós falamos, elas também precisam concordar entre elas, certo? Nós não podemos falar uma palavra no plural e a seguinte já vir no singular, não é mesmo? Por exemplo, nós fizemos. Então, aqui o pronome nós é plural, não é mesmo? Que pode ser eu e outra pessoa. Então, são duas pessoas. Então, tem que ser nós fizemos. Não pode ser nós fez, porque fez é no singular, certo? Que no caso de ele fez. Então, deve sempre estar concordando. As palavras têm que concordar, certo? Do mesmo jeito, não é nós vai, e sim nós vamos, nós compramos, certo? Então as palavras têm que concordar entre si. Se o pronome, ou seja, a pessoa que está falando, está no singular, o verbo tem que também estar no singular, certo? Falando só apenas para uma pessoa. Se o pronome está no plural, o verbo tem que estar no plural, certo? Então, quais são as pessoas do singular? Eu, tu e ele. Não é mesmo? Essas são as pessoas do singular. E ainda tem o vós, certo? Que também é singular. Então, sempre quando for usar estes pronomes, então o verbo tem que estar no singular. Mas já se for ele, nós, eles e elas, então tem que se estar no plural, certo? Então, vamos aqui com a nossa leitura, concordância verbal. Vamos ler o esquema. Então, eu escolhi livros de aventura, certo? Então, você pode notar que nós temos aqui o pronome no singular, não é mesmo? Ou seja, eu, só um. Então, o verbo também que tem que estar no singular. Escolhi, certo? Ou seja, não termina em S, está no singular. Eu escolhi livros de aventura, certo? Então, aqui está no singular, certo? Mas já, vamos ver outro exemplo, certo? Agora com ela, certo? Maria escolheu. Por quê?
está no singular. Maria é só uma pessoa, certo? Então você vê que termina com U e não com S. Maria escolheu livros de aventura. Então você está vendo dois exemplos de verbos no singular. Então não pode ser nós escolheu, não é mesmo? Nós escolhi. Então é sempre eu escolhi ou ela escolheu, não é mesmo? Como aqui no caso, Maria escolheu. Poderia ser Paulo escolheu, Josefa escolheu, José escolheu, certo? José escolheu, acabei de dizer José, disse duas vezes. Então, nós temos aqui no plural, certo? Nós escolhemos, tá vendo? Já temos aqui o nós. Então, nós é mais de uma pessoa. Pode ser eu e outra pessoa, você e outra pessoa, certo? Então, é nós. Então, nós escolhemos, certo? Do mesmo jeito tem que ser nós compramos, não é nós compremos, certo? Tem algumas pessoas que têm a mania de dizer nós compremos, mas é errado, certo? Não tem concordância. Então é nós compramos, nós escolhemos, nós corremos, nós fomos, certo? Não é nós vai, é nós iremos, certo? Não é nós foi, é nós fomos, ok? Então a gente tem que estar sempre em concordância. Então vamos ver aqui com eles. Maria e Paulo escolheram livros de aventura, certo? Então aqui eles. Então você vê, ó, que aqui está no plural. Escolheram, certo? Então Maria e Paulo. Então o verbo tem que estar escolheram. Não podia ser Maria e Paulo escolheu, certo? Porque aqui ficaria no singular. Então tem que estar sempre no plural, certo? Então, se a pessoa está no singular, o verbo vai para o singular. Se a pessoa está no plural, o verbo vai para o plural, certo? Então, vamos ver o que o cachorrinho está falando. Os verbos sempre concordam com o termo, palavra ou expressão ao qual se referem. Desse modo, certo? Então, o verbo vai estar sempre concordando, certo? Vai estar sempre de acordo com a palavra ou expressão a que eles estão se referindo, certo? Do que estão se tratando. Se a palavra ou expressão que o verbo se referir estiver no singular, o verbo vai estar no singular, certo? Eu escolhi, eu comprei, eu corri, eu comi, certo? Ela escolheu, ela comprou, ela correu, certo? Ela comeu, ela saiu, então está sempre no singular, certo? Se que ele estiver se referindo, estiver no singular, for apenas uma coisa, se tratando só de uma coisa, então fica no singular. Mas, se a palavra ou expressão a que o verbo se refere estiver no plural, o verbo deve ficar no plural, certo? Vocês querem comer, vocês vão, certo? Vocês vão para a escola, elas correram, elas escolheram, eles já saíram, eles saíram, eles foram à rua, certo? Então você vê que o verbo tem que concordar, certo? Se está falando no plural, então o verbo vai ficar no plural, certo? Então lembre-se, o verbo concorda, tem que estar de acordo, tem que combinar, certo, com o que está se falando. Se o que se fala está no singular, então o verbo no singular. Se o que se fala está no plural, o verbo fica no plural, certo? Então, essa foi a nossa lição de hoje sobre concordância verbal, ok? Se você ficou com dúvida, certo? Você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e retirar a dúvida, certo? Então, como atividade de português, eu quero que vocês façam, certo? A atividade da página 118, ok? E quando terminarem, vocês me mandam a foto, certo? Qualquer dúvida é só me ligar, ok? E lembre-se, tome muito cuidado e beba bastante água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!